Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, eu não sei como foi a noite, eu nem sei como foi essa madrugada. Eu não sei como está o teu coração agora, mas o Espírito Santo da verdade sabe. Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu quero falar para os irmãos que às vezes o som no fundo fica um pouco alto, é devido ao barulho dos vizinhos. Na hora que a gente está gravando, é carro que chega, a pessoa buzina, é filho do vizinho que grita, e as casas são muito juntas, o conjunto é muito junto, então fica um barulho. Para eu neutralizar o barulho externo, eu prefiro que o fundo musical acabe saindo um pouco mais alto. Então eu elevo, depois eu baixo, é por isso, tá? Por enquanto a gente não tem um estúdio, algo que não tenha um ruído de som, mas a gente vai fazer com a ferramenta que a gente tem na mão. Com a ferramenta que a gente tem na mão, eu vou trabalhar desse lado e você vai trabalhar deste lado. Eu vim te falar de um homem chamado Jesus. Desde o princípio, desde a fundação, já estava marcado na história para ele entrar, para mudar a minha e a tua vida. Mudar no quê? Nos dar a salvação. Nada melhor do que você sair desta terra com a certeza da salvação. E isto é todos os dias a gente renunciar a nós mesmos, negar as nossas vontades. Sabe, irmão? Carregar a nossa cruz, saber que é árduo, saber que o caminho é difícil, saber muitas das vezes que a nossa bênção, ela não está num futuro próximo, ela está num futuro bem longínquo, não é assim? Porque tem coisa aí que você tem anos que você está lutando, tem anos que você está pelejando. Talvez teu filho já nasceu, teu filho já cresceu, tem gente aqui que o filho já até casou e você está com aquele problema. E você fica questionando, cadê Jesus? Eu ouço falar tanto deste homem que faz milagres. Na Bíblia, se a gente for ler um pouquinho, nós temos mais de 35 milagres de Jesus. Ele curou, ele ressuscitou. Jesus tem um plano para você também. Não é só na Sagrada Escritura, porque sabia que Jesus trabalha até o dia de hoje? Ele disse isso em uma ocasião aos discípulos: o meu pai até hoje trabalha. E eu vim dizer para você que até hoje Deus trabalha ao nosso favor, ao favor de tudo que a gente tem visto, porque talvez nós não estamos em alguns países aí que acontece algumas coisas mais pesadas, não posso ficar usando o termo, eu esqueço e às vezes eu uso, isso retém um pouco, diminui o engajamento do vídeo, aí não chega em outros corações. Algumas pessoas vivem aí umas turbulências, mas quantos de nós temos vivido isso dentro da nossa casa, dentro do nosso país? Quando a gente abre o jornal, a gente vê que alguém entrou numa escola e simplesmente, sem motivo aparente, simplesmente foi lá e ceifou a vida de um jovem, de uma criança, de um adolescente, deixou outros feridos. Vamos orar pelo nosso Brasil. Israel clama por oração, pela nossa oração, mas a nossa pátria, irmãos, também tem sede de oração. Tem sede que o Deus vivo possa entrar e reinar, porque a nossa nação está corrompida pela maldade, corrompida pela luxúria, corrompida pelo pecado de todo jeito. Outrora, a pessoa que tinha os olhos abertos encontra-se encarcerado hoje por causa que deu brecha, abriu uma brecha e o inimigo entrou. Destrói lares, destrói famílias. Famílias estão destruídas. Famílias estão com o coração sangrando porque alguém partiu de uma forma violenta.
Outros acometidos por uma doença que o médico não conseguiu ajudar. Outros porque o marido virou a cabeça, a mulher virou a cabeça, saiu de casa. E os filhos? E os filhos que encontram-se nesse mundo perdido. Ai, ai. Ai, ai, se Jesus viesse hoje. Ai, ai, se Jesus viesse agora. Quantos e quantos não ficariam por um deslize? Sabe qual é o meu e o teu problema? É que quando Jesus resolve ficar calado em meio ao cenário, a gente logo acha que ele sumiu, que ele saiu de cena. Lembra quando o Senhor Jesus partiu desta terra no modo físico? Daí ele ressuscitou, só que ele não estava no meio dos discípulos, fazendo o que ele sempre fazia. Daí os discípulos se sentiram sozinhos, abandonados. Assim que você e eu nos sentimos durante o dia, quando a gente fica esperando aquela resposta que a gente profetizou com fé, algo que Deus revelou a nós e nós seguramos e acreditamos. Mas não tem sido assim. Parece que Jesus saiu de fininho como ele saía no meio da multidão. Quando a multidão começava a falar muito, procurá-lo para matá-lo, para apedrejá-lo, e não era tempo dele morrer, ele saía de fininho. Não era tempo dele entregar a vida, então ele saía. E nas nossas vidas vai ser assim também. Quando não for o tempo de Jesus realizar o milagre que ele havia te prometido, ele vai ficar calado. Ele conversa com você sobre todas as outras coisas, mas aquilo que você precisa que ele fala, ele fica em silêncio, porque ele está trabalhando em nós, para que a gente entre no cenário que ele já arrumou. Um dia, o Senhor Jesus então partiu, foi cuidar dos seus afazeres, e os discípulos também foram cuidar. Só que os discípulos foram cuidar de uns afazeres que não estava mais na rotina deles, porque o Senhor tinha separado eles para cuidar de almas, levar o evangelho do Senhor Jesus a toda criatura. Mas eles se sentiram abandonados, chateados, igual você e eu. Tem dia que a gente fala: pai, por que eu vou ficar escutando se eu não consigo viver? Eu não consigo moldar, eu não consigo permitir que o Senhor me molde. A gente começa a se cobrar de uma forma, não que não tenhamos que nos cobrar, para melhor sempre. A autocrítica, ela precisa fazer parte do nosso papel, porque assim a gente avalia, a gente julga aquilo que dentro de nós não serve, não acrescenta. E olha, a gente bate isso em retirada em nome de Jesus. Mas tem hora que a gente começa a se cobrar demais por algo que Deus ainda está trabalhando, não é tempo, não amadureceu. Em João 21 diz: Jesus aparece a alguns dos seus discípulos juntos ao mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu. Olha só, e outros 2 dos seus discípulos. Então tinha muito discípulo ali. Tinha gente que conhecia Jesus, mas nem era de ouvir falar, era de com ele andar. Você conhece Jesus não é porque alguém andou falando no teu ouvido, é a intimidade que você tem com ele. É durante o dia a tua conversa, a tua ida para o trabalho, a tua volta, a tua ida para a escola, para a faculdade, para a casa de um familiar, não sei, para a congregação. Você está ali pertinho dele, mas parece que ele não está trabalhando no cenário. Essa é a verdade. Precisamos ser francos, precisamos abrir nosso coração e falar aquilo que a gente está sentindo para o Espírito Santo. Porque os discípulos estavam assim também. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem
eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Só que Jesus tinha falado para o Pedro que ele seria pescador de almas, que ele não seria mais pescador, porque Pedro era um empresário da pesca. Seu pai dava serviço para outras pessoas. Pedro era um homem que não media esforços para trazer o pão para dentro de casa. Só que o Senhor havia separado ele do serviço secular e deixado ele só na obra. Enquanto Jesus estava andando com ele, até aí tudo bem. Porque enquanto a gente está vendo o movimento do Espírito Santo, do Senhor Jesus no cenário, tudo bem, mas agora quando a gente olha para um lado, olha para o outro, e parece que Deus está calado, aí não. Aí a gente pega a sandalinha, bota no pé e resolve voltar de onde ele já havia nos tirado. Só que Pedro fez isso. E os discípulos que estavam com ele disseram: Pedro, se você vai, nós também vamos. Nós precisamos entender que nós somos exemplo de alguém. Aquilo que nós fazemos, a pessoa acaba pegando, nos vigiando. Então vamos fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando. Porque senão a gente toma uma atitude errada e ainda leva um povo atrás da gente, leva a casa da gente. Os teus filhos podem perder a fé porque você está esmorecendo na fé. Lembra que o Senhor Jesus disse no dia anterior que se nossa fé for como? Pequena, mas de atitude. Porque chegaram com um homem lunático, endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque não estavam preparados para expulsar. Precisamos estar preparados para o que der e vier, porque de fato nem sabemos o que vai vir. Nós não sabemos daqui para o meio-dia, daqui para o entardecer, o que Deus vai fazer no nosso cenário, o que de fato vai acontecer em nosso cenário. Por isso que o Senhor Jesus corrigiu-os, ainda disse: olha, tem coisa que é só no oração e jejum. Tem coisas que é na persistência que você e eu vamos vencer. Só que os discípulos esqueceram que Jesus havia dito e simplesmente, deram com o pé. Voltaram para o lugar que de fato não deveriam ter voltado. O que o Espírito Santo está dizendo para mim, para você: ei, não volte. Só porque você acha que eu não vou fazer nada, não volte. Siga. Marche, caminhe, aguente, persista, vai fazer aquilo que eu outrora mandei você fazer. E os discípulos então, por sua vez, nada pescaram. Que estranho! Homens que sabiam de pesca, que entendiam de pesca, que pesca para ele era como uma costureira fazer um vestido, fazer uma camisa sem segredo algum para uma boleira, fazer um excelente bolo para uma festa de casamento, de aniversário. Aqui era muito simples para os discípulos, não tinha problema, mas quando a gente decide retornar para o lugar que Deus outrora havia nos tirado, a gente vai encontrar dificuldade de fazer aquilo que outrora fazíamos, porque é para frente que os discípulos deveriam ir. Mas tudo bem que eles precisavam do alimento, eles precisavam dessa pesca, eles precisavam levar o dinheiro para sua casa. Até então, tudo bem, não estavam fazendo nada de mal, assim como você não está fazendo nada de mal, mas você achou certo retroceder, já que você ficou sozinha. Talvez seu marido te abandonou pelo caminho, talvez teus filhos, um amigo, os pais, os irmãos. Quantos de nós somos abandonados pelo caminho porque não temos a ferramenta que eles querem, talvez não temos a desenvoltura que eles querem, não temos o poder aquisitivo, talvez não temos nem a beleza física que alguns querem e simplesmente decidem nos colocar no meio do caminho. Só que nós precisamos entender que quem nos chamou garante a proteção do processo. O processo dói. O crescimento nos gera dor. Esta é a pura e mais concreta verdade.
Os discípulos tinham que saber que ia ser difícil não ter Jesus, mas eles tinham que saber que precisavam continuar como você e eu. Temos que saber que em algum momento da minha e da tua história, Jesus estará calado, de boca fechada, mas a gente precisa confiar. Então eles nada apanharam. No versículo 4, e sendo já de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então Jesus lá na beirada da praia apresentou-se, mas de longe ninguém se ligou que era o Jesus, porque tem hora que a gente tá com um problema tanto à flor da pele, a gente quer tanto sair do buraco, a gente quer tanto vencer, a gente quer ver tanto a situação da nossa vida arrumada, que às vezes Jesus até tá ali, trouxe uma resposta, mas você e eu preocupados, olhando a rede vazia, frustrado. A gente nem tá vendo que Jesus está falando conosco, porque a preocupação invade o nosso ser. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus já sabia, ele sempre vai te perguntar, mas ele já sabe. Mas ele quer que você abra o teu coração, que você fale para ele. Que você peça, que você entregue os teus caminhos a ele, as tuas dúvidas você leve a ele, para que ele, como um bom professor, tire estas dúvidas. Ele sabia que não tinha peixe, afinal de contas ele era Jesus. Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda do barco, à direita, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Jesus disse, olha, lança aí para o lado direito. Talvez você está pensando, mas eu já tentei, talvez aqui. O discípulo podia falar, mas eu trabalhei a noite toda. Eu conheço de mar, entendo de pesca, agora vem um homem na beirada da praia e vem me dizer para eu lançar. Irmãos, sejamos humildes. O que é ser humilde? Que Jesus relatou isso na Sagrada Escritura. É ser dependente de Deus, saber ouvir Deus, saber ouvir Deus, se atentar ao que Deus disse e praticar aquilo que Ele disse, porque não adianta Deus falar, você e eu ficarmos como uma estátua. Precisamos orar, mas precisamos agir. Antes de tudo, precisamos vigiar para que o inimigo não nos atrapalhe, porque muitas das vezes Deus abre uma porta aqui e o inimigo abre ali. A gente fica sem discernimento e parece um boi destrambelhado. Entra onde não deveria entrar. Até mata, muitas das vezes, o nosso sonho, os projetos de Deus para as nossas vidas. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, então João disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro estava nu. Então quando ele ouviu João dizendo, olha, é Jesus, porque não tinha outra pessoa para realizar aquele milagre. O homem disse, lança do lado direito essa rede, a rede sai cheia. Tinha que ser o mestre voltando para visitar-nos. Eu vim dizer para você que Jesus está no cenário. Ele sim ficou calado. Você estava perguntando o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu não faço. Jesus está dizendo, vai para a praça pregar. Vai entregar um bilhetinho aí, um papelzinho de salvação. Vai bater na porta do vizinho, coloca aí na caixa do correio uma palavra de fé com o endereço da tua igreja. É isso que Jesus está falando para você, faça aquilo que está sob o teu alcance. Quando isso aconteceu, eles sabiam que era Jesus. Estava tudo muito calado, mas o milagre, não. Esse milagre não era um homem comum. Era alguém que eles conheciam que estava fazendo. Não era um dos discípulos aqui. Eles tinham certeza que era um homem diferente. Então Pedro logo pulou no alto mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, eu acredito que em cerca de 90 metros, levando a rede cheia de peixes. Então, os outros barquinhos que estavam ao derredor deles
foram com tudo ajudá-los, porque não dava para eles trazerem aqueles peixes. Eu vim dizer para você que não vai ter só para você. Vai ter para as pessoas que estão do teu lado também. Vai ter para a realização do projeto que nem nasceu no teu coração, só pode ter nascido no coração do grandão da Galileia. Porque é coisa grande que Deus tem para você, não tem cabimento de você sonhar algo tão grande, José. Ei, tem um José aqui que Deus está dizendo, foi eu que coloquei esse sonho, você não ia sonhar isso. Você não tinha estrutura, menino, menina, você não tinha estrutura, sou eu no cenário. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Peraí, eles trabalharam a noite toda, não pescaram, aí o Senhor mandou pela manhã, eles pegaram um peixe, quando chegou lá já tinha banquete. Eu tô dizendo para você que esse novo cenário já tá tudo pronto, irmão. Já tem pão, já tem peixe na brasa. Aqui, ó, já tem vida, já tem salvação para tua casa. Pão, vamos pegar o pão vivo que é Jesus, o alimento. Vamos pegar os peixes, então, que é a salvação de Cristo. Pão, fartura. Peixe, alimento que nos traz sustento, que Deus está dizendo para você que eu estou preparando algo com sustento, algo que vai ter para você e para os teus. Quer chorar? Pode chorar. Quer pular onde você está? Pode pular. Quer dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus, porque essa palavra é para você que Jesus estava calado. Jesus estava te respondendo um monte de coisa, mas aquilo que você precisava, ele resolveu ficar calado. Aí hoje ele disse, não, mas aqui hoje eu resolvi falar. Hoje eu resolvi reaparecer no teu cenário. Naquilo que estava ali trazendo aflição, naquilo que estava envergonhando, porque os discípulos estavam passando vergonha. Eles eram homens de pesca, eles sabiam do que eles estavam fazendo. Muitas são as vezes que nós somos da área, nós entendemos com propriedade, mas aquilo que a gente coloca a mão não flui, não surte aquele efeito. Parece que a vida de todo mundo anda e só da gente que fica no buraco. Parece que todo mundo pesca, todo mundo canta, todo mundo vibra e só nosso barquinho que tem uma rede que não traz nada. Às vezes até traz, mas o que traz não dá nem para aproveitar, é só lixo. Aí Jesus está dizendo, ei, não, eu tenho mudança para você. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede por terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Foram 153 peixes. Eu já ministrei sobre isso aqui nesse canal. Porque eu lembro que eu contei um testemunho que alguém foi salvo dentro da minha casa, num voto que minha mãe fez na igreja, de R$153 na época. Mas isso, irmão, em 90 e pouco. Em 90 e pouco, R$153 era mais do que a metade de um salário mínimo. E minha mãe fez um voto. Eu gosto de contar um pouquinho da minha vida, do meu testemunho. Não é para encher linguiça ou não é para me expor, é para dizer para você que a gente aqui desse lado também passa por situações. E eu lembro que eu estava com a minha mamãe e o pastor iniciou essa campanha e nós pegamos com fé. Porque não adianta Deus falar algo para você e você não... Sem fé é impossível agradar a Deus. E não é na minha fé, não. Eu não sou pipa para levar rabiola, é na tua fé, não. Eu posso te ajudar a caminhar na fé, a vir aqui trazer uma palavra que vai mudar o teu caminho, mas a fé quem precisa ter é você. Porque a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, então se você não tiver fé, você não está agradando Ele. E não se rompeu. Sabe, porque tem hora que parece que a bênção é tão grande pra gente, eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos, que a bênção tá na nossa mão e a gente vê a bênção passando entre os nossos dedos. Sabe quando você pega a água que ela começa a passar pelos dedos? Tem bênção na minha e na tua vida que é assim, a gente fica tão alegre com a bênção grande quando a gente menos espera. Ela passa entre os dedos, acaba aquele sonho.
Acaba a amizade, acaba o grupo familiar, o relacionamento, acaba a empresa, acaba o emprego, acaba o ministério, não é assim? Só que aqui não, a rede aguentou, a rede não estava esperando aqueles 153 grandes peixes. Ela estava esperando peixes, mas não aqueles peixes, mas Deus deu estrutura para que a rede comportasse a abençoar, xarabacanta, labás. Deus está dizendo, pode ficar tranquilo, filha. Pode ficar tranquila, filha, que eu estou te dando estrutura. Estrutura para você levar as bênçãos. Não tem como, irmãos. Não tem como não chorar com a presença do Eterno. Porque esse Jesus é muito lindo. Quando eu falei para o Senhor sobre uma palavra, eu justamente estava dizendo para Ele, Jesus, como o Senhor pode ser tão lindo assim? Como alguém tão grande, tão poderoso que tem o poder de acabar com a humanidade num piscar de olhos. Se Jesus fechasse o olho, o inimigo nos tragava, mas ele insiste que os olhos dele não fecham. O salmista diz que ele nem dorme, ele não tosqueneja. Ele não. E eu falei para ele, como o Senhor pode ser tão lindo e tão grande, se importar conosco? Tão miseráveis pecadores, pecamos por tão pouco. Quantos foram os momentos que a gente trocou a nossa intimidade com Deus por um momento? E Ele insiste em nos consertar, em nos moldar, e insiste em estar conosco. E Ele insistiu em estar com os discípulos. E a rede não rompeu, porque dessa vez o que está vindo para a tua vida, essa restauração, essa restituição, este milagre que está vindo para a tua vida, Deus está dando a estrutura, não vai romper. Disse-lhe Jesus, vinde jantar, e nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Ninguém perguntou. Irmãos, quando eu falo que milagre não se explica, milagre foi feito para ser vivido. Não vai ter explicação o que Deus vai fazer na tua vida, mas você vai viver o que Deus fez na tua vida. Já fez, porque no céu já foi liberado. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus lhe manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-se segunda vez e Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, então, entristeceu-lhe, porque tinha dito pela terceira vez, se amava. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, presta atenção nisso, irmãos. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. O Senhor perguntou por 3 vezes. Lá atrás, ele negou Jesus por 3 vezes. Aqui, Jesus pergunta para ele por 3 vezes. E ele entristeceu, porque ele disse que o amava. E Jesus, então, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Você não tem que ser mais pescador de almas, de peixes. Você tem que ser pescador de almas, não de peixes, de alma. Só que Jesus, olha que promessa que Jesus faz para ele aqui. Você não está entendendo. Às vezes, você fala, Deus, quando o Senhor chegar a me abençoar, eu já vou estar velho, eu vou morrer. Ou eu vou morrer no meio desse processo. Novo do jeito que eu tô, o outro tá falando, eu já tô velho, eu vou morrer. Não, irmão, você não vai partir daqui quando não for o tempo. Ele disse, na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias.
quando tu eras mais moço, mas Jesus estava dizendo que quando você for velho, e alguém estenderá, né, a mão para ti e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então aqui já dá para entender que existe uma promessa para Pedro, que novo ele não morreria, ele morreria mais velho. Porque Jesus fala para ele que quando fores velho, e você pode ver que Pedro passou por prisão, Pedro passou por tantas coisas, mas só partiu no tempo certo. Eu não sei quem tá achando que tá aí perto de morrer. É uma doença que você está enfrentando? Jesus tem o poder de te curar. É uma depressão? É uma síndrome do pânico? É uma ansiedade incontrolável que parece que tem hora que você vai morrer? Não vai morrer não. Pode ficar tranquilo. Você ainda vai viver. Pedro viveu para fazer as maravilhas do eterno. Eu vim dizer para você que você ainda vai viver para ver a maravilha de Deus na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, bisneto, tataraneto e assim vai mais sei lá o que. Jesus tem uma promessa sobre você. Eu não costumo dizer que a gente não morre antes da promessa. Eu não costumo dizer isso. Porque Moisés, assim como os grandes homens de Deus, não viram todas as conclusões daquilo que Deus havia dito. A sua geração, seus descendentes, assim como o próprio Abraão, não viu tudo aquilo. Mas nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Só que até um certo ponto, Abraão viu e não morreu. Abraão não morreu antes até mesmo de casar Isaac. Sara vem a falecer, Isaac casa com 40 anos, Abraão casa de novo, tem outros filhos e depois ele parte. Eu vim dizer para você que o tempo de Deus para você, o médico pode dar a última palavra dele, ele tem o direito, ele estudou para isso. Mas Deus não deu a última palavra. Talvez alguém aí está jurado de morte, alguém deu a última palavra para o teu filho, para o teu marido, alguém da tua casa, mas Deus não deu a última palavra. Irmãos, não questione o trabalhar de Deus. Às vezes Deus abre cadeias humanas mesmo para guardar um dos nossos. E a gente fica questionando. Às vezes Deus leva um dos nossos a um leito de dor de um hospital ou a cama mesmo da sua casa, porque é um jeito que Deus viu de parar, de trabalhar nesta pessoa, de paralisar, melhor dizendo, esta pessoa. Então não questione. Vou dizer algo mais aqui da parte do eterno. Muitas são as vezes que a gente vê a nossa promessa, a nossa bênção passar entre os nossos dedos e Deus permite, porque Ele prova para nós, não é para Ele, porque Ele tudo sabe, mas Ele prova para nós que não estávamos preparados para viver aquilo que outrora Ele disse. Nós insistíamos, dizendo que estávamos maduros o suficiente. Aí Jesus deixa a gente sentir um gostinho da promessa. E Ele olha para você e para mim e tira. Fala, não filho, você não tá, filha. Eu tô trabalhando. Agora tem gente aqui que já saiu da prova e nem tá sabendo. É o teu novo cenário. Você vai colher tantas coisas boas e dessa vez nada vai passar. Eu vim dizer para você que tem gente que Deus vai tirar de lugar para se unir com você, para caminhar com você, porque faz parte do propósito dele para com você. Eu sei que dói esperar. Eu sei que a dor da espera, ela nos mata aos poucos, porque o nosso emocional não aguenta esperar. Só que é necessário essa espera. Os discípulos esperaram a noite toda para sair com uma rede cheia, mas saíram na hora certa. Passaram, vararam horas e horas e horas, e quando eles chegaram na beira da praia, até alimento tinha. Eu vim dizer para você que tem tempo que você está nessa prova, mas você já saiu dessa prova hoje. Hoje você saiu dessa prova e já tem banquete preparado. Deus já está trabalhando no coraçãozinho dele, dela, no teu, da tua família. Tem gente aqui que Deus vai tirar até do serviço secular, vai dar uma outra estratégia para você trazer o dinheiro, o mantimento para tua casa, mas é porque a obra que Deus tem na tua vida é tão grande que você não vai ter tempo de ficar 8 horas dentro do escritório, lá no seu serviço.
Você não, Deus vai te dar estratégia para você comandar, mas você mesmo não vai poder ficar. Porque a obra que Deus tem na sua vida não dá. Você vai ter que sair mesmo por aí, levando o evangelho do Senhor Jesus. Fica com essa palavra no teu coração nessa terça-feira. Coloca aí nos comentários, eu selo com o meu assim seja, essa palavra é para mim. Eu pego o que o Espírito Santo disse, eu vou viver, eu já estou vivendo a pesca maravilhosa. Antes mesmo de você imaginar que seu telefone vai tocar, o e-mail, aquilo que você está esperando, antes mesmo que você imagina, Jesus já está na beira, sabe? Jesus já estava na beira da praia, organizando tudo, fazendo o banquete. Jesus já estava arrumando tudo. Jesus já está arrumando o teu cenário, outras coisas. Jesus já até arrumou. Agora é só a hora de viver o cumprimento da promessa. Só que precisamos vigiar, porque quando a gente está muito perto da nossa promessa, o inimigo ele levanta pessoas, ele levanta circunstâncias terríveis para nos entristecer, para a gente abrir a boca e murmurar, desistir e voltar às velhas práticas. E Jesus está dizendo, ei, é para frente que esse caminho. Tem coisa boa chegando na tua história, irmão. Somente creia.